Agora a gente vai tratar um pouquinho dos serviços que a Defensoria Pública presta aos cidadãos. É importante registrar que, como eu disse em vídeos anteriores, o objetivo da Defensoria Pública é fornecer, primordialmente, a assistência jurídica para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas a assistência jurídica não é o único serviço prestado pela Defensoria. A Defensoria Pública também conta com uma subsecretaria de atendimento psicossocial que faz o apoio a pessoas que precisem de um atendimento, acolhimento ou encaminhamento a outros órgãos e instituições que lidam com a saúde mental das pessoas. A Subsecretaria de Atendimento Psicossocial, a SUAP, é quem realiza essa atividade. Mas a principal função da Defensoria Pública é realmente a de prestar assistência jurídica às pessoas. E essa assistência jurídica é muito diversificada. Nós podemos, por exemplo, promover a defesa do patrimônio das pessoas. Nós podemos auxiliar na solução de conflitos que envolvam problemas entre vizinhos, como despejos em reintegração de posse, problemas contratuais, como a cobrança de dívidas e indenizações, problemas envolvendo o indivíduo e o seu condomínio, como, por exemplo, a cobrança de dívidas condominiais. Nós atuamos em contratos a serem feitos ou contratos que foram descumpridos. E lidamos também com outros conflitos, como acidentes de trânsito, por exemplo. Além disso, a Defensoria Pública também cuida de aspectos relacionados à harmonia familiar. Nós auxiliamos a solução de conflitos entre integrantes da mesma família, propondo, por exemplo, medidas para que haja o reconhecimento da paternidade, para que haja o pagamento de pensão alimentícia, para que seja feito o divórcio ou a dissolução de uma união estável. Nós também atuamos para que haja a regulamentação da guarda, a tutela, a adoção de filhos menores, a regulamentação das visitas ou da convivência parental entre pais e filhos. Cuidamos ainda da interdição de pessoas com graves deficiências mentais e realizamos inventários de pessoas já falecidas. Nossa atuação na área de família é, como você pode ver, bastante diversificada. Além disso, a Defensoria Pública também tem uma função muito importante na defesa da liberdade das pessoas e na garantia do devido processo legal. A Defensoria Pública pode promover a defesa de pessoas acusadas da prática de crimes, como homicídio, roubo, furto, porte ilegal de arma, entre outros. O objetivo da instituição é assegurar que as pessoas acusadas de crimes tenham o seu direito de defesa devidamente respeitado, para que a solução do caso seja justa. A Defensoria Pública também promove a defesa de pessoas que estejam cumprindo penas de reclusão, de detenção ou ainda chamadas penas alternativas, com a prestação de serviços à comunidade. É nossa função assegurar que as pessoas em cumprimento de pena não fiquem presas por mais tempo do que deveriam e que elas tenham direito aos benefícios da lei que possibilitem a sua ressocialização, como a progressão de regime, a liberdade condicional, a comutação de pena, a autorização para trabalho externo, recebimento de visitas, entre outros benefícios. A Defensoria garante ainda a defesa de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, como a internação, liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, depois de uma sentença judicial que tenha condenado o adolescente pela prática de um ato em conflito com a lei. Além disso, a Defensoria Pública promove a defesa de grupos vulneráveis. Nós atuamos na defesa das crianças e adolescentes, por exemplo, ao promover o ajuizamento e o acompanhamento de ações de adoção de menores, de suprimento de autorização dos pais para viagem ao exterior e ainda cuidamos da guarda de crianças e adolescentes em situação de risco. Também promovemos a defesa de mulheres com base na Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para evitar e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Promovemos também a defesa dos idosos, ao garantir proteção jurídica e psicossocial às pessoas idosas que tenham sido vítimas de violência, negligência e discriminação. Promovemos ainda a defesa de pessoas com deficiência e de outras pessoas em situação de risco. A Defensoria tem núcleo especializado em promover a proteção jurídica de pessoas que foram vítimas de discriminação de raça ou etnia, de credo, de identidade de gênero, de orientação sexual,
das pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua ou dos grupos de pessoas com dificuldade de acesso à habitação, à mobilidade urbana e a um ambiente equilibrado. Também é importante destacar que a Defensoria Pública promove a defesa de usuários de serviços públicos. Nós fazemos a defesa extrajudicial e judicial dos direitos de cidadãos vulneráveis que precisam de acesso aos serviços de saúde, educação, moradia, transporte urbano e encontram dificuldades em terem os seus direitos respeitados. A instituição promove os direitos dos usuários do sistema de saúde pública quando necessitem de consultas, exames, tratamentos, internações hospitalares e cirurgias, entre outros cuidados de saúde. Também a Defensoria Pública assegura os direitos dos usuários do sistema de educação pública que necessitem, por exemplo, de vagas em creches ou de ensino especial para alunos com deficiências graves. Além disso, a Defensoria Pública garante os direitos dos usuários do sistema de transporte coletivo urbano que tenham direito à gratuidade prevista em lei. É importante destacar o comprometimento da Defensoria Pública em conferir agilidade, prioridade e atenção especial no atendimento das pessoas em condição de vulnerabilidade. Ao constatarem, na respectiva área de atuação, a violação de direitos humanos desses públicos, os defensores públicos devem articular os serviços de assistência jurídica para que encaminhem aos serviços públicos distritais de educação, saúde, assistência e segurança pública os interessados, de modo a assegurar o atendimento integral e disciplinar. Nesses casos, a Defensoria Pública pode promover a tutela individual por meio de medidas extrajudiciais e judiciais ao seu alcance e que tenham pertinência com o caso para que haja prevenção de riscos para o cidadão ou reparação de condutas lesivas aos direitos humanos desses cidadãos, sobretudo quando estão em condição de vulnerabilidade. Também é possível a Defensoria Pública promover recomendações de atuação do poder público e de concessionárias e permissionárias de serviços públicos para aprimorar as políticas públicas e os serviços de apoio à população em condição de vulnerabilidade, visando a sua inclusão e a promoção da cidadania. Por fim, é importante registrar o que a Defensoria Pública não realiza. A Defensoria Pública não atua naquelas causas de competência da Justiça Federal. Isso ocorre, por exemplo, quando uma causa é ajuizada contra a União ou contra uma empresa pública, como a Caixa Econômica Federal. Além disso, se a causa é proposta contra uma autarquia federal, como é o caso das agências reguladoras como a ANS, a Anvisa, a ANAC, entre tantas outras, nesses casos a Defensoria Pública não tem competência para atuar em causas dessa natureza. As pessoas devem, portanto, serem encaminhadas à Defensoria Pública da União, que será responsável por promover o atendimento jurídico das pessoas vulneráveis interessadas em litigar contra a União, empresas públicas ou autarquias federais. A Defensoria Pública também não atua quando há o sequestro internacional de crianças e adolescentes, pois nesse caso compete também à Defensoria Pública da União atuar nas causas dessa natureza.